Nessa aula eu vou te mostrar agora como realizar o degradê passo a passo ou até mesmo o sombreamento, como ele funciona. Nós vamos destrinchar toda a estrutura da transição de uma cor de um degradê para você aplicar na realização dos seus sombreamentos e conseguir deixar os seus desenhos com um aspecto 3D realista e utilizando apenas um tom de tinta facilmente. Esse é um processo bem simples, mas que se você entender a estrutura que eu vou te mostrar nessa aula, vai ficar muito mais fácil você conseguir melhorar suas habilidades e também melhorar o acabamento dos seus desenhos, deixando a nível profissional. Se você não quer perder essa aula, acompanhe até o final, pois eu te mostrei aqui o segredo para conseguir melhorar os seus desenhos na prática. Então, vamos agora conhecer como funciona esse método e como funciona a estrutura do degradê para você conseguir melhorar os seus sombreamentos e deixar o seu acabamento aí profissional. Para você conseguir fazer aí a aplicação do seu sombreamento nos seus desenhos ou o degradê de forma homogênea, você tem que entender um fator que é muito importante, que é a distância. A distância que você está trabalhando da superfície com o seu aerógrafo vai realmente impactar no resultado do seu degradê. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com o meu aerógrafo muito perto, você tem que lembrar que quanto mais perto da superfície, menos quantidade de tinta você tem que puxar. O que ocasiona que você vai ter que puxar bem menos o gatilho para conseguir pulverizar a quantidade de tinta certa sem que ultrapasse a escala ou a área de região onde você está pintando. Isso é muito comum de acontecer quando você vai fazer um detalhe e a tinta acaba esparramando tudo no chão devido a esse simples controle do gatilho. E isso vai realmente acabar destruindo o seu desenho se você não souber como fazer. E para você entender como essa distância acaba influenciando, eu vou te mostrar um processo bem simples que vai te ilustrar como você tem que controlar essa distância e como ela fica na superfície. Quando você precisa fazer um degradê de uma área muito grande, você pode trabalhar com uma distância bem maior da superfície. Essa distância vai acabar te auxiliando no controle de quanto de tinta vai chegar aqui e realmente fixar. Essa distância, quando você estiver muito próximo da superfície, você tem que tomar cuidado para você conseguir fazer o seu degradê ou o seu sombreamento de forma homogênea para que não fique nenhuma mancha e também para que o overspray acabe não indo no lugar onde você não quer, o que acaba impactando significativamente aí no seu resultado final. Então, o primeiro ponto que você tem que se atentar é a distância para quando você for fazer um trabalho de longo que é muito grande ali a área de pintura. Então, quando você começa com uma distância muito grande, o controle do degradê é muito mais fácil do que utilizando uma proximidade da superfície bem próxima, e isso permite que você consiga dosar a quantidade desse degradê ou desse sombreamento na superfície, diferente do que vai acontecer para quando você estiver bem mais próximo da superfície. Como você pode ver, ambos foram quase a mesma quantidade de tinta projetada, porém o que mudou foi só a distância do meu aerógrafo perante a superfície. E quando você tem o controle da distância, você consegue ajustar a quantidade de tinta que chega aqui. Se você notar, a quantidade de tinta foi bem maior concentrada do que nessa outra região. E isso é muito importante para você conseguir fazer o seu sombreamento. Então, quando eu estiver aqui mais próximo, eu quero justamente uma marcação mais enfatizada desse meu degradê. E assim eu vou conseguindo, ilustrar toda a transição da minha tinta na superfície, o que já se torna muito mais complexo quando eu tenho que fazer um degradê mais sutil em áreas mais limitadas, como nessa outra região aqui, Então você consegue analisar um pouco a diferença dessas transições e como ela se comporta na superfície para você começar a entender como trabalhar em cada situação de distância e melhorar a qualidade do seu trabalho. Agora vamos entender mais a fundo sobre como você faz realmente o degradê ou sombreamento dos seus desenhos
de forma eficiente, que é uma das técnicas que eu gosto de usar, que vai realmente simplificar aí na realização dessa transição. Sempre quando você for fazer um degradê ou um sombreamento no seu desenho, você encontra um certo padrão na hora de fazer ali esse sombreamento ou degradê. Esse padrão você consegue notar nessas duas referências que eu acabei de fazer aqui, te mostrando como funciona a distância do aerógrafo. Agora, esse padrão vai se repetir sempre em todos os trabalhos. A única variação é que eu vou te mostrar no exemplo prático que tem logo a seguir, que eu vou te mostrar aqui passo a passo. Assim você vai entender todas as variantes de como a realização do sombreamento ele realmente impacta no resultado final do seu trabalho. O primeiro de todos é que sempre vai haver um lado mais escuro no seu degradê e o outro lado mais claro. Essa transição sempre vai existir, seja ela em menor escala, mais reduzida como nessa ocasião aqui, ou em maior escala, como nessa região aqui. Em alguns casos você vai ter 2, 3, 4 cores para realizar essa transição desse degradê, o que vai fazer com que o seu trabalho fique mais ou menos assim, ó. Tenha 3 camadas ou mais camadas, diferenciando cada tom aqui na realização dessa transição de cor ou no sombreamento do seu desenho. Para você conseguir fazer essa transição, você sempre vai ter que começar com um ponto bem mais escuro e levar para o tom mais claro. Como você pôde observar, eu acabei fazendo aqui uma transição bem mais marcada numa região. Depois eu vim aqui, ó, mais distante, com o meu aerógrafo mais distante, e depois eu vim fazendo o disfarce dessas camadas, ó. O disfarce é para você unir todos esses 3 tons, no caso desse exemplo, para você deixar ele uniforme e bem sutil na superfície. E como você deixa sutil? Você controla tanto a distância do aerógrafo da superfície, então você tem uma distância milimétrica aqui, você começa com uma distância mais próxima, depois você aumenta essa distância para você elevar ainda mais esse degradê, então quanto mais perto, então vamos pôr aqui perto da superfície, você vai ter uma marcação bem mais intensa da sua tinta, e quanto mais longe, você vai ter uma marcação mais sutil na superfície, o que vai ocasionar todo esse degradê aqui para você deixar a transição na sua pintura bem mais suave e mais sutil. É claro que para você conseguir fazer essa transição, você precisa praticar todos os dias, nem que seja um pouquinho, esses efeitos aqui, ó. Você começa com o seu aerógrafo perto, vai afastando, e assim você com a prática vai começar a entender esse padrão que eu te expliquei aqui, de todas essas 3 ou 4 camadas. Com o passar do tempo, o que eu sugiro é você praticar utilizando o seu aerógrafo com mais de uma cor. Então você pode usar um azul claro, um azul médio, um azul bem mais escuro para criar automaticamente todos esses 3 tons aqui e assim conseguir uma transição mais homogênea. É claro que quando você faz um trabalho utilizando tons diferentes, com realmente cores diferentes, você tem que ter uma habilidade do controle do seu aerógrafo muito maior e entender essa base, que é o mais importante aqui, realmente bem fixada na mente e também na prática. Assim você vai conseguir fazer aí os seus desenhos com melhor acabamento. O outro ponto também muito importante é que se você marcar muito a sua superfície dependendo da tinta que você estiver usando, no caso mais no sombreamento, que é utilizado um preto, um tons de cinza, você pode acabar destruindo o seu trabalho. Então, para isso não acontecer, você deve utilizar dessa técnica de tons sobre tons aqui, variando as escalas de cores. É realmente muito importante que você também pratique com outros tons de tinta para você ver como que reage de acordo com a aplicação. Assim você vai conseguir ver o resultado final no seu trabalho bem mais evidente e de forma bem mais simples. Agora eu vou te mostrar aqui uma situação muito comum que também pode ocorrer, que quando você for fazer um trabalho, você vê uma transição de uma cor para outra ou uma iluminação, que é um sombreamento bem mais intenso. E ele não se comporta como nessa situação aqui, não começa de um lado mais escuro ou mais claro. Você tem uma certa ondulação, o que acaba confundindo um pouco ali na hora de você fazer o seu trabalho. Então, para isso, eu tenho esse extenso aqui
aqui, onde possibilita que eu tenha essas esferas para te mostrar em um exemplo mais prático. O primeiro ponto aqui, ó, que eu vou fazer é te mostrar que essa esfera ela tem uma coloração. Então essa coloração vai te dar um norte de como funciona a base. Então eu tenho aqui uma marcação dessa esfera na superfície e essa marcação ela serve para como se fosse o tom inicial dela. Agora sim, eu vou aplicar aqui o sombreamento nessa esfera para deixá-la mais 3D e utilizar os recursos do degradê para deixá-la mais homogênea. Então o primeiro ponto que eu tenho que fazer é limitar aonde eu vou querer essa parte mais intensa, que é essa região aqui, ó. Sempre vai haver uma parte mais intensa. Em alguns casos, ela fica um pouco imperceptível ou com uma ondulação mostrando como aquele objeto se comporta ou como ele deveria ser na realidade em 3D. Então, para você conseguir fazer isso, você vem fazendo o movimento do círculo. E aí você já vai ter uma marcação. Depois dessa marcação, você vem aplicando mais tinta, o que vai possibilitar você aumentar a intensidade desse tom para você conseguir fazer o efeito de 3D. E lembre-se, você sempre que marcar, você tem que ir disfarçando essa marcação, criando essas 3 camadas aqui no seu degradê, que vai tornar o seu objeto tridimensional. Então é com esse processo que você faz essa aplicação. Como estamos usando apenas um tom de tinta, vai ocasionar do que? Você necessitar fazer o aumento do brilho ou elevar ainda mais esse contraste da região posterior. Quando eu tiro aqui, eu já tenho a minha esfera num formato em 3D, como você pode ver, apenas aplicando um tom de tinta, controlando apenas a distância e a quantidade de tinta em forma do círculo ou da esfera que eu quero aqui, essa transição de cores. Depois você pode fazer, esconder aqui um lado para você fazer a sombra projetada, que é o que? A sombra que a esfera ocasiona na superfície. E se você notar, mais uma vez, nós temos um lado que começa mais escuro e outro que fica mais claro, que é essa parte aqui, ó, onde temos a nossa esfera 100%. E aí eu vou disfarçando para criar essa transição. E aqui eu já tenho a minha esfera em 3 dimensões, onde eu simplesmente com um tom de tinta fui controlando as diversas camadas para deixar o meu objeto em 3D. Se você notar, sempre vai ter um lado mais escuro e outro mais claro. O que torna complexo todos esses elementos aqui é a quantidade de cores que você vai ter na sua referência e as diferentes saturações de cores. Essas saturações acabam ocasionando de confundir ali qual cor você vai usar, como você vai fazer o seu trabalho, mas o processo de realização, de sombreamento ou até mesmo do degradê dos seus desenhos, esse é o processo que você deve seguir passo a passo, explicado detalhadamente. O que eu recomendo é você começar por essa etapa, depois com o passar do tempo você já muda para esse aqui, e aí nas próximas aulas eu vou te mostrar como você faz toda a aplicação dessas técnicas em um desenho de uma caveira. Um desenho bem simples, mas que vai te mostrar na prática como tudo isso funciona e como é fácil você deixar o seu desenho com acabamento profissional. Se você está gostando da nossa série e quer ter acesso a técnicas mais avançadas de aerografia, preparei um treinamento completo onde eu vou te mostrar sobre os aerógrafos, os compressores, como você faz os seus primeiros desenhos utilizando um processo bem simples e fácil por um preço especial. Se você quiser saber mais sobre como esse treinamento vai funcionar, o que você vai ter acesso e todos os bônus que eu vou te entregar gratuitamente, acesse aqui, ó, na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário o link para você obter mais informações. Agora você viu como é bem simples a estrutura de um degradê, como funciona a transição de cores utilizando o seu aerógrafo e como é fácil você fazer um sombreamento utilizando toda essa estrutura. É claro que você vai precisar praticar, como todas as técnicas, você não vai conseguir acertar de primeira e é fundamental que você faça diversos testes rápidos, como mostrei nessa aula, assim você vai conseguir entender como trabalhar a distância do seu aerógrafo da superfície, quanto de tinta você deve soltar na superfície para conseguir ter uma transição de uma cor para outra homogênea e principalmente você entendeu as diferentes gradações de cores que você deve se concentrar na hora de deixar o seu degradê ali bem uniforme. Lembrando sempre que um degradê ele sempre vai ter um
um ponto inicial escuro e um ponto final claro, o que vai tornar ali identificar como você vai começar a sua pintura, qual ângulo o seu aerógrafo tem que estar para conseguir melhorar ali o acabamento do seu trabalho como um todo. Então, se você não quer perder a próxima aula, que eu vou te mostrar mais técnicas avançadas para melhorar o seu degradê e o seu sombreamento, é muito simples. Se inscreve no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo desse vídeo, ativa as notificações e assim que o vídeo for liberado, você vai ser notificado no seu celular, tablet ou computador. Vou ficando nessa aula por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima aula. E não se esqueça, você pode acompanhar as próximas aulas nessa playlist aqui.